Meus irmãos, a paz de Jesus, eu vou deixar com os irmãos um texto da palavra que está descrito em 2 Samuel, capítulo 2, no versículo 18. A Bíblia diz assim: Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. E Azael era ligeiro dos pés, como uma das cabras monteses que há no campo. Azael seguiu, pois, Abner, e não declinou de trás de Abner, nem para a direita e nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, disse: És tu, Azael? E disse ele: Sou eu. Então Abner lhe disse: Desvia-te para a direita ou para a esquerda, para que não sejas ferido. Porém Azael não quis desviar de detrás dele. Mas a palavra relata nesse texto que Davi estava próximo ali de se tornar rei, de ser aclamado rei sobre toda a terra. Ele já tinha sido aclamado rei sobre Judá e Saul tinha morrido. Quem governava, quem de fato era o rei naquele momento sobre todo Israel, era Isbosete, que era um dos filhos de Saul, mas Davi já era rei sobre Judá, sobre a tribo de Judá. E havia uma batalha ali entre a casa de Davi e a casa de Saul, esse filho de Saul. E esse texto que nós lemos, ele fala de um homem chamado Azael, que era um dos filhos de Zeruia, de uma das irmãs de Davi. E eles eram guerreiros muito hábeis, porém impulsivos. Agiam da forma deles, da maneira que queriam. E isso acabava trazendo alguma dificuldade, às vezes, para Davi. Na verdade, trazia sempre muitas dificuldades. O comandante do exército de Isbosete, que era o filho de Saul, se chamava Abner. E nesse texto aqui ele estava fugindo. E um dos principais do exército de Davi, que era esse que eu falei agora, que era rápido, corria demais, chamado Azael, ele vai correndo atrás de Abner. Abner pede que ele volte, que ele não continue correndo atrás da sua montaria, porém ele recusa. E como ele era muito rápido, ele consegue alcançar Abner e Abner acaba ferindo ele com uma lança. E a palavra fala que ele caiu e morreu e o corpo dele ficou ali, e todo mundo viu aquela situação. E isso trouxe muita dificuldade, porque o irmão de Azael chamava-se Joabe. Joabe era um general de Davi. E era um general muito vingativo, um homem bem ruim, complicado, que esse aí sim trouxe inúmeros problemas para Davi. E acabou que ele quis se vingar, né, de Abner, por conta de Abner, pelo fato de Abner ter matado seu irmão Azael. E ele faz isso. E tudo isso traz consequências que acabam retardando, de certa forma, a unificação do reino e ali a bênção de Davi, que seria reinar sobre todo o povo de Israel. Isso dá uma certa retardada, esse desdobramento acaba acontecendo e a morte de um homem acaba ocorrendo, né? Na verdade 2 mortes, a primeira dele mesmo, Azael, pela sua precipitação, e a segunda de Abner, acaba se vingando ali Joabe de Abner. Mas irmãos, essa história ela traz para nós algo que é importante a gente ressaltar sempre: afobação, precipitação. Isso pode trazer prejuízo muito grande para a gente no deserto. Nós, ao longo do deserto, seremos provados dentro daquilo que mais erramos quando não estávamos no deserto. Vou dar um exemplo. Eu era muito ciumento. Então, ao longo do deserto, eu vou ser provado nisso. E é natural que eu seja provado nisso, porque é justamente isso que tem que ser mudado. Então, vai vindo, eu dizia até isso nas lives, né, que vai vindo simulados, parece que são testes, né, prova surpresa ou teste surpresa que o Senhor faz. E normalmente surge quando a gente acha que a gente está, naquela semana que a gente acha que a gente já está pronto. A gente fala assim: Senhor, eu já estou pronto, eu já mudei. Pode me tirar, Senhor, do deserto que eu já estou pronto já. Aí aparece esse teste surpresa e quando a gente vê, a gente não está nada pronto. Então, aquele que é ciumento, aparece uma situação onde o ciúme lhe aflora. Aquela que era rixosa, aparece uma situação onde ela vem de novo a ira, a vontade de brigar, de discutir, de quebrar o pau da barraca. As situações elas vão se levantando. Mas a precipitação, ela traz consequências, desdobramentos. Às vezes é melhor a gente pensar para falar do que falar e depois ficar pensando na bobeira que falou. Azael, ele alcança Abner, ele é morto por Abner, ele não se desvia do intuito dele, ele não volta atrás, ele não dá o braço a torcer. Às vezes nós não queremos voltar atrás da nossa opinião, das nossas atitudes, não queremos dar o braço a torcer, não queremos recuar, né? E deserto tem que aprender a recuar.
E às vezes tem que aprender a perder para ganhar lá na frente. E aí o que acontece? O que acontece é o que ocorreu. Abner foi lá e feriu Azael. E acabou que ele morreu. E a morte que a gente está falando aqui é que, embora casamento seja o pano de fundo, a restauração do casamento, de um relacionamento, da família, o que a gente fala aqui é salvação, né? O inimigo ele vai sempre usar tudo que ele puder para poder levar a uma morte espiritual. Em outras palavras, ele vai querer nos afastar de Deus. Vai querer que o irmão e a irmã parem de servir ao Senhor e que a sua fé morra. Então, isso trouxe muitas consequências, né? Essa atitude precipitada, afobada de Azael. E a afobação e a precipitação traz consequências. Se não houver maldizente, cessa-se a contenda. Se não houver lenha, o fogo se apaga. Nós estamos sendo preparados para a restauração. Porque quando o cônjuge voltar, ele não pode voltar a encontrar a mesma coisa, a mesma pessoa, porque vai acabar tendo outro deserto, né? Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, com as nossas atitudes. Como que eu faço para poder tomar a atitude correta? Busque sempre de Deus a direção. Deus ele tem prazer em se relacionar com o homem. Ele tem prazer em falar conosco. Se você está orando, você está conversando com ele. Você tem que conversar com ele. Você ora e ele está te escutando. Ele está ouvindo as suas orações. Mas ele também quer falar. É um diálogo. A oração ela deve ser um diálogo. Ela não pode ser um rito, uma coisa automática. Você repete as mesmas palavras. Não pode ser isso. Se cair nessa mesmice, tenta mudar, porque isso não é oração. Oração é um diálogo, é uma conversa. Então busque entender de Deus para poder não se precipitar antes de tomar uma atitude de se mudar para algum lugar. Não, eu quero me distanciar o máximo possível, aí vai embora. Mas busque de Deus, se é a vontade dele você ir embora, se é a vontade dele você se mudar. Não, eu quero continuar. Busque de Deus a direção, se é continuar naquela casa, né? Tem que buscar direção. Às vezes a vontade do Senhor pode estar em ficar, mas às vezes pode estar em ir. É o que ele vai te orientar. Eu vou botar na justiça. Meu irmão, minha irmã, eu particularmente, eu não acho uma boa ideia colocar na justiça. Eu acho que a melhor justiça é a justiça de Deus. Eu acho que... E eu não estou vindo aqui com aquele discurso de aceitar tudo, não. Mas cada caso vai ser um caso. Eu já vi casos aí em que realmente a pessoa buscou de Deus a direção e o Senhor... Então, vai na palavra, busca do Senhor a direção, né? Confia nele, deixa o Senhor operar. Agora é aquilo, você vai botar na justiça, mas está te faltando alguma coisa? Deus tem dado o suficiente? Tem provido todas as coisas ou não? Porque às vezes a gente quer reclamar de alguma coisa que possivelmente esteja faltando, aparentemente faltando, mas Deus está provendo. E a gente quer usar a justiça como um meio de se vingar, ou de atacar, ou de agredir a outra pessoa. E aí, o que falta aí para mim é perdão. Então, isso aí, cuidado, nós seremos provados no deserto, naquilo que nós mais erramos, quando não estávamos no deserto. Então, as situações elas vão se apresentar. Não querer ser ligeiro dos pés como Azael, né, de ser afobado, de ser precipitado. Moisés, quando ele entendeu ali um pouco que ele seria o libertador do povo de Israel, ele foi visitar os seus irmãos e viu ali os judeus, ali os hebreus sendo castigados, né, maltratados pelos egípcios. Estavam escravizados e ele foi tomar as dores de um deles lá e acabou matando um egípcio. E teve que enterrar o corpo do egípcio. Foi rejeitado pelos seus, porque eles mesmo falaram: olha, você é o que? É juiz sobre nós? Quem te colocou como juiz? Você ontem matou o egípcio aí, enterrou ele. E ele se viu numa situação onde ele quis ser afobado, ele quis tomar posse de algo que naquele momento Deus ainda não tinha feito o chamado, muito embora Deus tivesse o projeto. E existe uma diferença entre o projeto e o chamado, o projeto e o cumprimento dele. Ainda não tinha se cumprido o tempo de Moisés ser ali o libertador de Israel. Então ele fez o que? Ele fugiu para o deserto. Aí depois de 40 anos, né, ali, naquele momento ali ele foi afobado, mas depois de 40 anos, Deus se apresenta a ele numa sarça, dá a ele a missão de ir lá falar até Faraó, né, e direciona ele e enche ele das virtudes do Espírito Santo, e ele vai naquele momento correto, né, com a missão correta, na hora certa, né? Então, não seja precipitada. É melhor, às vezes, recuar
e aguardar a direção do Senhor, tentar entender, opa, o que eu vou fazer aqui, do que fazer, e aí depois não tem como desfazer, contornar e entender de Deus que fez errado. Isso é a pior coisa. Então, vamos ter calma, paciência. Queria deixar essa breve mensagem para os irmãos. Azael trouxe uma dificuldade sem fim, morreu, né? Acabou provocando a morte dele e a morte daquele que o matou, que foi Abner, e isso trouxe uma série de desdobramentos ruins. Então tenha paciência no Senhor, confia e calcule bem os seus passos, que o Senhor direcione através da palavra, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra, diz o salmista, e luz para os meus caminhos. Fiquem os irmãos com a paz de Senhor Jesus.